Eu me tornei o marido arranjado de uma CEO mulher. Antes mesmo de aproveitar as bênçãos dessa identidade, recebi dela um acordo de divórcio. A CEO ainda repetia para mim que o seu amor de juventude estava voltando ao país em breve e que precisava se divorciar de mim imediatamente. Reflete um pouco. A CEO e eu estávamos casados há 3 anos, mas ela nunca me deixou tocá-la. Agora ela dizia abertamente que queria se divorciar de mim por outro homem. Fiquei chocado. Como pode existir uma pessoa tão descarada neste mundo? Levantei a mão e dei um tapa na CEO. Amitabha, realmente não consegui me conter. Que pecado! Pecado, calma. Liu Anian cobriu o rosto, a bochecha ardendo. Ela me encarou e perguntou: você me bateu? Dei outro tapa nela. Desculpe, tenho toque. Vi que a outra bochecha dela estava limpa. Não consegui evitar e dei mais um. Você ainda me bate. Ela me encarou, os olhos secos e avermelhados. Rosto cheio de mágoa, prestes a chorar. Você realmente me bateu. E 2 vezes. Como ousa? Claro que ousei bater nela. Pela minha experiência de anos, ela estava desesperada para se divorciar, então a iniciativa estava claramente em minhas mãos. Se ela quisesse que eu assinasse obedientemente, teria que me agradar. Então, e daí se eu batesse nela? Aguenta aí. Anya. Desculpe, aquilo foi um reflexo. Imediatamente coloquei uma expressão amigável. Reflexo. Liu Anian franziu a testa. Sim, assenti e falei seriamente. Sou um homem, seu marido, na minha frente. Dizer que quer se divorciar de mim por outro homem, é inevitável que eu tenha um reflexo. Por isso agi agora. Mas eu realmente não tive intenção. Isso era um pouco verdade. Se fosse com vocês, enfrentar uma esposa que não deixa você tocá-la por 3 anos e ainda pede divórcio por outro homem, provavelmente destruiriam esta casa. Talvez. Liu Anian pensou um pouco e assentiu. Eu sei. Você sofreu nestes 3 anos. Veja. Até ela mesma sabia que tinha exagerado. Olhe o acordo de divórcio. Estou disposta a te dar 50 milhões como compensação. Ela inclinou o queixo em direção ao acordo sobre a mesa, como se o fato de ter sido agredida fosse simplesmente ignorado. Quando ouvi 50 milhões, levantei as sobrancelhas. Peguei o acordo para ler com atenção. De fato dizia que, ao assinar, eu receberia imediatamente 50 milhões de compensação. Mordi os lábios e levantei o olhar para Liu Anian. Perguntei baixinho: Anian, deixa eu te perguntar uma coisa primeiro. Pode perguntar. 1. Qual é o total dos nossos bens comuns do casamento? Assim que eu disse isso, o rosto de Liu Anian escureceu visivelmente. Mas ela respondeu honestamente, incluindo a empresa e todos os imóveis, provavelmente. Uns 10 bilhões. Ouvindo isso, semicerrei os olhos. Fiquei olhando para ela em silêncio. Temos quase 10 bilhões em ativos, mas ela só quer me dar 50 milhões. Ela consegue dizer isso? Não ter dado um terceiro tapa já foi uma grande contenção minha. Desconfortável com meu olhar, ela se apressou em se justificar, mas a maior parte dos ativos foi ganha por mim nestes últimos anos, não tem nada a ver com você. Ao ouvi-la dizer isso, de repente me lembrei que nosso casamento foi arranjado. Na verdade, a empresa de Liu Anian conseguiu crescer em 3 anos graças aos meus pais. Eles preferiram sacrificar os interesses da própria empresa para apoiar plenamente o desenvolvimento da nora. Dito isso, eu deveria pegar de volta o que é meu. Respirei fundo. Acalmei minha mente e olhei novamente para Liu Anian. Devo dizer, ela é realmente notável. Cabelos cacheados e ondulados, altura de aproximadamente 1,75 metros, pele branca como neve, olhos grandes e brilhantes, corpo simétrico e esbelto, cintura graciosa, e um par de pernas longas e brancas. Essa aparência é definitivamente nota máxima, uma verdadeira beleza. Mas na memória, o dono original viveu estes 3 anos como uma babá e um ator puxa-saco, diligentemente sendo seu capacho, fornecendo valor emocional suficiente. No final, só recebi um frio acordo de divórcio, com uma compensação menor que 1% do teu patrimônio total. Quanto mais penso, mais me irrito. Liu Anian, aproximei-me dele, estendi a mão e levantei o seu queixo delicado. Com um sorriso torto, queres o divórcio? Podes, mas primeiro tens de dormir comigo. Ele manteve-se casto durante anos por causa do seu amor idealizado. Eu vou arruiná-lo para ele. Além disso, somos marido e mulher. Pedir isto não é irrazoável? Ele ficou ainda mais furioso. Se não aceitares, não só não me divorcio,
Como vou contar tudo sobre nós? Ao teu amor idealizado. Acrescentei mais ameaças. Aposto que ele nem sabe que és casado. Ser bonzinho com Liu Anya não adianta. Rastejar atrás dele durante anos deu nisto. Que lição? Dou-te 3 minutos para pensar. Dito isto, recuei 2 passos. Sentei-me na cama, à espera da sua decisão. Ele olhou-me fixamente por um bom bocado. E conseguiu dizer: divórcio. Nunca pensei que fosses este tipo de pessoa. Este tipo de pessoa? Fui levado a isto por ti. Encolhi os ombros. Não tente chantagem moral. Não sou o idiota que só dá, como o original. Antes de atravessar, tive 18 empregos. Já vi de tudo. Estou farto de ser pobre. Sempre gostei de levar tudo o que posso. A presidente quer o divórcio. Vou arrancar-lhe umas quantas camadas de pele. És mesmo implacável. Liu Anya demorou um bom bocado, mas, pelo amor idealizado, acabou por ceder. Estendi a mão imediatamente, agarrei a palma da sua mão pálida e, com um puxão suave, puxei-o para os meus braços. O original tinha uma bela dama ao lado, mas não sabia apreciá-la. Desculpa, vou experimentar por ele. Passado um bom tempo. Só então paramos, deitados na cama a descansar. Liu Anya, de facto, tinha se mantido casto, mas agora, já estava tudo quebrado. Desta vez, ele quase me xingou, mas conteve-se. Não é para te divorciares? Agora já podes assinar o papel. Não. Ainda não. Recusei novamente. Tu? Ele rangeu os dentes de raiva, furioso. Já me tiraste o que tinha de mais precioso. O que é que queres mais? Dormir com ele foi para recuperar os 3 anos de dívida. Para te divorciares, ainda temos de falar da divisão de bens. Os teus ativos são, na sua maioria, adquiridos após o casamento. Puxei-o para o meu colo. Liu Anya resistiu a princípio. Mas quando ouviu ainda queres o divórcio, encostou-se obedientemente. Anya, o teu corpo não me rejeita. Que tal? Não nos divorciarmos. Tentei retê-lo. A sua boca afastava as pessoas. Mas a reação do corpo era totalmente oposta, muito calorosa comigo. Nós dois, na cama, éramos muito compatíveis. Não pode ser. Liu Anya foi firme. Este divórcio é inevitável. Não tive escolha. Tive de impor condições. Está bem, então como queiras. Mas os bens têm de ser divididos a meio. Mal disse isto, ele sentou-se imediatamente. Com que direito? Retorquiu, de olhos arregalados. Durante 3 anos. Fui eu a lutar lá fora, tu estiveste em casa a aproveitar. Com que direito? É que ficas com metade do que eu construí. Ele não via todo o esforço do original. Também me sentei, em resumo, se não concordares, então vamos pelo caminho judicial. Agora a questão não é se a Liu Anya quer o divórcio. Sou eu que quero, e tenho de ficar com metade dos bens dele. Divórcio, mudaste. Mudaste tanto que já não te reconheço. Liu Anya mudou de assunto. Eu sabia que ele ia tentar a chantagem moral outra vez. Interrompi diretamente. Se não queres largar os bens, então não há divórcio. Eu não tenho pressa. Quem está com pressa de ir para o amor idealizado és tu. Liu Anya, no fim, não queria perder metade dos seus bens. As negociações pararam por aí. Depois, mandei investigar. O amor idealizado dele chama-se Gu Beixin. Andou no estrangeiro uns anos sem sucesso e só agora voltou para procurar Liu Anya. Falta pouco mais de um mês para Gu Beixin voltar, e o divórcio tem um período de espera de 1 mês. Fazendo as contas. Se Liu Anya quiser se livrar de mim de vez, restam apenas alguns dias para ela decidir se aceita dividir metade dos bens comigo. De qualquer forma, vou exigir metade, porque os interesses envolvidos são enormes. Com medo de que ele ou a musa dele façam algo arriscado, arranjei tempo para registrar o caso na patrulha. Durante o jantar, contei sobre o registro. Ela revirou os olhos e disse: fique tranquilo, Beixin tem bom coração, nunca faria algo assim. Sorri e respondi: de qualquer forma, se algo acontecer comigo, a patrulha vai suspeitar primeiro de você. E do seu querido muso. De resto, não liguei. À noite, pensei no corpo original, que sempre dormiu em quartos separados de Liu Anya. Não consegui evitar bater na testa. Meu Deus! Que idiota completo! Não é de admirar que em 3 anos nunca conquistou a esposa, mesmo sem partilhar a cama. Dormir na mesma cama por 3 anos já deveria ter criado algum afeto. O corpo original a respeitava demais. Eu sou diferente. Peguei o travesseiro e invadi o quarto de Liu Anya. Olá!
Amor, vamos dormir juntos. Naturalmente, ela não quis. Sai daqui. Não liguei e fui direto para a cama. Você é minha esposa. Dormir na mesma cama é perfeitamente natural. Só este ano é que percebi o quão sem vergonha você é. Ela me encarou. Olhei para o ecrã do computador dela, e ela tapou-o apressadamente. Pronto, já vi tudo. Não são só as tuas conversas com teu muso? Encarei, puxando a mão dela. O que é que estavam a falar? Deixa-me dar uma opinião. Não podes ver. Liu Anian ficou nervosa, mas não tinha tanta força como eu. Roubei-lhe o computador. E ainda a empurrei para o lado com o rabo. Anian, daqui a um mês. Vou poder ver-te outra vez. Sim, irmão Beishin. Estarei à tua espera. Li em voz alta enquanto olhava, deixando-a furiosa, envergonhada e irritada. Ela estendeu a mão para me bater. Devolve já. Para de ler. Parei de repente, fechei o computador e coloquei-o na mesinha de cabeceira. Virei-a e coloquei-a debaixo de mim. Amor, ela chama-o com tanta intimidade. Fiquei com ciúmes. Vou ter que te castigar. De qualquer forma, nunca considerei minha verdadeira esposa. Por mais íntimas que fossem as conversas dela, eu não ficava zangado. Agora, só quero despertar o desejo dela e irmos juntos. Para a cama. Depois de algumas carícias, Liu Anian finalmente se acalmou. Terminado o ato, ela aproximou-se de mim, como um gatinho. Enroscando-se nos meus braços, apertando-se contra mim. Que tal isto? Durmo contigo durante um mês, dou-te mais 20% das ações da empresa, mais 10 propriedades. O que achas? Ela estava a propor a divisão dos bens. Revirei os olhos. Não. Depois declarei solenemente, se queres o divórcio, tens que dividir os bens a meio. Disse isto, fechei os olhos e ignorei-a. Nos dias seguintes, desesperada para se divorciar, ela falou comigo várias vezes para negociar a divisão dos bens. E depois de cada conversa, eu puxava-a para uns momentos de carinho. Éramos um casamento secreto, não tornado público. Por isso, mesmo que saísse prejudicada comigo, ela não ousava fazer alarido. Isto tornou-se a minha vantagem. Assim passou mais de um mês. O acordo de divórcio nunca foi assinado, e ela ainda dormiu comigo durante um mês inteiro. À noite, divertíamos-nos muito, e também nos amávamos. Nesse dia, o muso dela, Gu Beishin, voltou ao país. Ao entardecer, Liu Anian foi buscá-lo ao aeroporto. Depois, os dois foram a um restaurante de luxo e ainda se sentaram num banco especial para casais. Eu tinha alguém a vigiá-los. As fotos ambíguas dos dois, uma a uma, chegavam ao meu telemóvel. Levantei-me imediatamente, peguei no acordo de divórcio assinado. E fui para aquele restaurante. Quando entrei, vi logo Liu Anian. E o muso dela, Gu Beishin. Aquele tipo. Não é tão bonito quanto eu. Não sei o que a Liu Anian vê nele. Deve ser porque o amor é cego. Liu Anian também me viu. Baixou a cabeça rapidamente, como se tivesse sido apanhada a roubar. Antes que eu fosse ter com ela, ela levantou-se do lugar e foi para a casa de banho. Quando ele saiu do banheiro, eu o bloqueei. O que você está fazendo aqui? Ele olhou em volta, ainda o mesmo de sempre, com medo de ser descoberto por aquele tal de Senhor Luz da Lua. Bati no peito dele com o acordo de divórcio que exigia metade dos bens. Assina isso. Você também não quer que o Senhor Luz da Lua saiba que você é casado. E que dormiu comigo. Agora era eu quem o perseguia e o controlava. Eu já tinha visto o histórico de conversas dos dois. Gu Beishin ainda achava que Liu Anian era pura e imaculada, que nunca tinha se casado e que o esperava castamente. Então, resolvi tentar ameaçá-lo com isso. Pode contar, se quiser. Ele se acalmou um momento depois e deu de ombros, indiferente. No máximo, vamos todos para o buraco juntos. Se você ousar contar, eu nunca vou me divorciar. Você também não vai conseguir. Ficar com metade dos bens? Fala. E jogou o acordo na lixeira ao lado, como se não fosse nada. Eu fiquei surpreso. Não esperava que nem mesmo usar Gu Beishin funcionasse. Esse tal de Luz da Lua não ajuda nada. Anian, falando no diabo. Lá veio Gu Beishin. Quando me viu, o irmão Luz da Lua franziu a testa imediatamente. Com uma expressão de quem enfrentava um grande inimigo. Anian, quem é ele? Olá, antes que Liu Anian pudesse me apresentar, eu tomei a dianteira. Meu nome é Lin Yuan, sou parceiro de negócios da presidente Liu. Falei. Pisquei para Liu Anian, provocando. Ele com certeza deve estar planejando algo. Vê como sou compreensivo. Para não atrapalhar o namoro dele, sendo marido, na frente do amante.
Me apresento como um estranho. Presidente Lin, o irmão Luz da Lua se aproximou de Liu Anya. De propósito, encostou-se nele, fingindo estar bêbado, e começou a se apresentar. Eu sou o namorado dele. Cheguei hoje do exterior. O irmão Luz da Lua parecia bêbado. Mas o olhar que me dirigia estava cheio de desconfiança. Bem, irmão Beishin, vou te levar para o quarto lá em cima para descansar. Aqui é um hotel. Liu Anya ajudou o irmão Luz da Lua, preparando-se para levá-lo ao andar de cima para um quarto. Quando se viraram, o irmão Luz da Lua ainda sorriu levemente para mim, e eu li um certo desafio naquele sorriso, como a zombaria de um vencedor para um perdedor. Não me apressei. Segui os dois e aluguei um quarto logo atrás. Fiquei exatamente no quarto ao lado do irmão Luz da Lua. Assim que eles entraram no quarto, eu liguei para Liu Anya. Alô, estou no quarto 035 ao lado. Você tem 1 minuto para vir aqui. Se não, vou chamar os repórteres para ir ao quarto de vocês pegar o amante em flagrante. Eu e Liu Anya temos uma certidão de casamento. Somos marido e mulher há 8 anos. O que o irmão Luz da Lua representa? No final, ele é o amante. Depois de dizer isso, desliguei o telefone diretamente. Enquanto isso, no quarto ao lado, assim que Gu Beixin entrou, tentou abraçar Liu Anya. Liu Anya, na verdade, também não pretendia ficar com o irmão Luz da Lua. Nesse momento, o telefone tocou. Vendo que era o marido quem ligava, ele suspirou aliviado, afastou o irmão Luz da Lua e atendeu a chamada. Ao saber que o marido nominal estava no quarto ao lado e ainda o limitava a 1 minuto para ir até lá, Liu Anya ficou muito irritado. No entanto, ele obedeceu. Irmão Beixin, tem um assunto urgente para resolver. Você fica no hotel esta noite, descanse bem. Amanhã, venha direto para minha empresa, e eu arrumo um lugar para você ficar. Depois de deixar essas palavras, antes que Gu Beixin pudesse reagir, Liu Anya saiu apressadamente, com o som da porta se fechando. O rosto de Gu Beixin imediatamente se tornou sombrio. É aquele Lin Yuan. Ele rangeu os dentes e bateu com o punho na parede. Ele tinha visto claramente que era Lin Yuan quem tinha ligado para Liu Anya, embora não soubesse o que os dois haviam conversado. Mas o instinto dizia a Gu Beixin que a relação entre eles não era simples. E depois que Liu Anya saiu do quarto, ele virou para confirmar se Gu Beixin não o tinha seguido, e só então empurrou a porta e entrou no quarto ao lado. Quando eu o vi entrar, apontei para o banheiro. Descanse primeiro. Não vou deixar você me tocar de novo. Liu Anya não se moveu, ficou parado no lugar, com um tom um pouco áspero. PFF, eu fiz beicinho. Sem me importar, soltei uma frase. Que história é essa? E fui até ele. Peguei-o no colo, carregando-o para dentro do banheiro. Depois de um tempo, do banheiro, saiu o tom esquecido e melódico de Liu Anya. Naquela noite, o irmão Luz da Lua não dormiu bem. Ao acordar de manhã, ele foi para a empresa com 2 olheiras. Ao ver Liu Anya, primeiro bocejei, irmão Beixin. Como você está? Será que o orientador de ontem foi muito exigente? Não dormi bem, Liu Anya perguntou com preocupação, e Gu Beixin falou abertamente com ela. Ontem à noite, um casal morava ao lado, e ficaram fazendo barulho até tarde da noite. Me atrapalhou o sono a noite toda, especialmente a mulher, que gritava muito alto. Parecia um alto-falante estéreo. Ao ouvir isso, Liu Anya ficou vermelha. Puta merda, aquela mulher alto-falante estava bem na frente dele. E eu também cheguei na empresa, bem na hora de ouvir Gu Beixin reclamando, com as mãos nos bolsos. Passei devagar por Liu Anya, levantei a sobrancelha para ele, e ele me lançou um olhar. Nós dois não dissemos nada, mas parecia que trocamos 1000 palavras. Aquele irmão Luar me viu e mudou de cara na hora. Ei, ei! Ele andou rápido até mim, estendeu a mão para me parar. Anya, como ele está aqui? Eu só sorri para me conter. Sorri, respondendo por Liu Anya. Vim trabalhar na empresa. Não posso? Ao ouvir isso, o irmão Luar se animou. Anya, não gosto que ele fique na empresa. Você o demite. Haha, eu ri baixinho, torcendo a boca. Continuei para o irmão Luar. Senhor, sou um dos acionistas desta empresa. Sua namorada não pode me demitir. Falei isso na cara do irmão Luar. Levantei a sobrancelha para Liu Anya, depois me virei e fui embora debochado. O irmão Luar ficou tão bravo que bufou. Anya, cancele as ações dele. Demita ele. Ao ouvir isso, Liu Anya franziu as 2 sobrancelhas finas na hora, deixando de lado, cancelar as ações de um acionista. Isso é coisa que um formado em administração no exterior diria?
Acha que abrir empresa é brincadeira, irmão Beishin. Acho que você tem preconceito contra a Yuan. Além disso, as ações dos acionistas são protegidas por lei. Não posso cancelá-las assim. Liu Anian foi ficando séria ao falar, e Gu Beishin percebeu na hora que tinha falado besteira, revirou os olhos e se explicou. Fiquei irritado com aquele cara, por isso falei sem pensar, umas bobagens. Depois de falar, mudou de assunto rapidamente. Ah, é. Anian, você não disse que ia me chamar na empresa para me dar um trabalho? Ah, Liu Anian lembrou. Antes, ele queria que Gu Beishin assumisse como gerente de projetos, mas mudou de ideia e o colocou como assistente dela. Gu Beishin ficou feliz ao ouvir. Posso ser assistente da Anian? Que ótimo! Assim posso ficar com a Anian a todo momento. Eu soube dessa notícia, fiquei bravo. Peguei meu café e entrei de mansinho no escritório de Liu Anian, fechei a porta com a mão. Liu Anian, ouvi dizer que você deixou Luar como assistente, estou muito irritado agora. Liu Anian estava com a cabeça baixa lidando com documentos. Ao ouvir o tom familiar, levantou a cabeça. Liu Anian sabia na hora o que eu ia fazer. No rosto dela, surgiu um sorriso envergonhado e tímido. Anda logo. Tenho uma reunião importante daqui a meia hora. Ele disse, e ela se levantou obedientemente. Faça como eu mandei. Meia hora para mim, embora o tempo fosse curto. Já dava. Quando saí do escritório de Liu Anian, o irmão Luar estava com uns papéis. Me chamou na hora. Ei, seu moleque, ele disse friamente. O que você estava fazendo no escritório da minha namorada agora há pouco? E por que precisava trancar a porta? Ao ouvir, suspirei internamente, pensando que o isolamento acústico do escritório era bom demais. Suspirei internamente, pensando que o isolamento acústico do escritório era bom demais. O irmão Luar não ouviu o completo gemido de Liu Anian. Que pena! Eu estava fazendo um relatório financeiro com a diretora Liu, envolvendo informações importantes. Com medo de ser interrompido, por isso tranquei a porta. De novo aquela frase. Sou tão bonzinho, ajudando Liu Anian a esconder os erros, só que me sinto estranho. Achei engraçado. Depois de explicar, sorri para o Gu Beishin. Passei por ele e saí. Para o Gu Beishin, o meu sorriso de agora foi, na verdade, uma provocação. Não pense que não percebo. Vocês dois têm coisa. Ele resmungava atrás de mim, mas nessa altura. A Liu Anian saiu do escritório. O Gu Beishin começou a fingir, a sorrir para ela. Anian, o relatório está pronto. Dá uma olhada. Deixa na minha mesa. Vou para uma reunião agora. Voltei ao escritório do departamento financeiro. Fui até a secretária da Lizizi, a miúda de óculos, e coloquei o copo num local onde ela pudesse alcançar. Zizi, como está a investigação? A Lizizi é alguém que eu coloquei lá. Está a verificar as contas da empresa. Irmão Yuan. Todas as contas estão corretas. Não existe possibilidade de transferência de bens. Ao ouvir a resposta da Lizizi, assenti. A Lizizi trabalhava na empresa do meu pai, formada numa universidade de renome. Com excelente capacidade. Posso confiar nela. Se conseguir provas da traição dela com o Gu Beishin, entro imediatamente com uma ação judicial. Disse novamente a Lizizi. Enquanto falava, um olhar profundo brilhou nos meus olhos. Sim, não estou só a investigar o projeto da empresa da Liu Anian. Também me preparo para processar. Como já disse, o que quero são os bens dela. Quanto ao corpo e ao coração dela, isso não importa. No dia seguinte, a empresa espalhou o rumor de que o novo assistente era o namorado da Liu Anian. Este novo assistente, claro, refere-se ao Gu Beishin. E ele, aproveitando-se do título de namorado da Liu Anian, começou a pavonear-se na empresa, e adorava especialmente vir ao departamento financeiro arranjar problemas. Vocês do financeiro, tratem de limpar a sujidade. Deitem fora todas essas plantas e flores. Apontou para os pequenos vasos de plantas verdes nas secretárias de todos e mandou todos os colegas deitá-los fora. E estes enfeites também. Desviou a atenção para os vários enfeites nas secretárias. Deitem-nos fora também. Vocês estão aqui para trabalhar. Com estas porcarias todas, ele criticou. Ergueu a cabeça e veio até mim. Deu uma fungadela e falou baixinho. Eu é que sou o verdadeiro namorado da Anian. Vou casar-me com ela. Esta empresa, mais cedo ou mais tarde, cairá nas minhas mãos. Espera, eu vou mesmo expulsar-te da empresa. Ao ouvir isto, encolhi os ombros. Não quis ligar-lhe. Quando Gu Beishin
com a cabeça bem erguida, se dirigiu para o escritório do departamento financeiro. Todos no departamento financeiro começaram a resmungar. Eu continuei a mexer no telemóvel, sem dar a mínima importância. Mas na tarde desse dia, a empresa exigiu que em todas as secretárias não podiam existir plantas ou enfeites. Quem desobedecesse seria multado. Claramente. A Liu Anian seguiu o conselho do Gu Beixin e fez isto. Peguei novamente no café e fui ao escritório da Liu Anian. Tranquei a porta primeiro e, sob o olhar ardente dela, deitei no lixo os enfeites de peluche e o pequeno gato que estavam na mesa dela. A Liu Anian ficou furiosa. Lin Yuan, o que é que tu tens? Eu, o diretor-geral, argumentei com ela. A empresa publicou um novo regulamento. Não é permitido ter enfeites nas secretárias. Eu disse, com um sorriso frio. O Gu Beixin manda, e tu fazes. Agora estou com ciúmes. O que é que vais fazer? Ela percebeu o que eu queria dizer. Mas desta vez conteve-se. Não faças mais cenas no escritório. Não quero fofocas na empresa. Não me importei com o que a Liu Anian pensava. Puxei-a à força e coloquei-a em cima da secretária. Quando saí do escritório dela, já passavam 2 horas. Olhei para trás e vi a Liu Anian com um ar satisfeito. Fechei a porta. Quando me virei, o Gu Beixin bloqueou-me o caminho. Vocês dois, ficaram 2 horas a sós. Digam lá o que andaram a fazer. Eu até gostava de lhe explicar. O Gu Beixin fungou e falou comigo novamente. Aconselho-te, não sejas o outro. Ser intruso numa relação é vergonhoso. Fiquei paralisado por um momento. Olhei para ele, de cabeça erguida, com um ar de justiça. Ele entrou no escritório da Liu Anian. Demorei um bom tempo a reagir. Abanei a cabeça e sorri levemente. Mal posso esperar para ver a cara do Gu Beixin quando ele descobrir que ele aqui é um intruso. Naquela noite, Liu Anian fez Gu Beixin se mudar para um apartamento perto da empresa. O informante voltou e disse que ele levou Gu Beixin até o andar de baixo. Fiquei confuso. Quando o irmão Luar não estava, você sentia saudades todos os dias. Agora que ele voltou, cadê o seu entusiasmo? Sinto que Liu Anian não demonstrou entusiasmo suficiente por Gu Beixin. A rigor, eles não se viam há anos. Era para ser fogo seco com palha seca. Basta um toque para pegar fogo, queimando 3 dias e 3 noites sem parar. Mas eles não pegaram fogo. Logo descobri o motivo. Daqui a pouco, Liu Anian voltou para casa, tirou os sapatos de salto alto e começou a reclamar comigo. Você, dia após dia, parece que tomou remédio. De noite, você me exaure. E de dia também, me cansou até a morte. O jeito dela. Parecia que ela estava reclamando de si mesma. Quando ouvi isso, percebi uma coisa imediatamente. É por minha causa. Sou eu que a alimento todos os dias, fazendo com que ela não tenha mais coragem de concordar. Naquele instante, entendi que não sou o corpo original. O corpo original bajulava Liu Anian, mas não conseguia o coração dela. Já eu, todos os dias torturava Liu Anian, não só ameaçando e alertando, mas até forçando-a em vários lugares escondidos a ficar comigo. Isso, ao contrário, fez Liu Anian gostar de mim. Já faz muito tempo que ela não mencionou mais o divórcio. Na verdade, quem fica atrás dela pedindo divórcio sou eu. Boa notícia, a presidente parece ter se apaixonado por mim. Má notícia. Eu só gosto do dinheiro dela. Claro, também do corpo dela. A presidente não quer mais o divórcio, mas eu quero metade dos bens dela e ainda cobiço o corpo dela. O que fazer? Naquela hora, fiquei pensando, preciso arranjar um jeito. Um plano bom, de ter tudo e levar tudo. Resumindo, quero me divorciar e dividir os bens, mas também quero manter o corpo de Liu Anian para o meu prazer. Parece que sou muito ambicioso. O que você está pensando, Yuan? Liu Anian se aproximou. Sentou-se diretamente no meu colo e encostou a cabeça no meu peito, como um casal harmonioso. Começou a se aconchegar. Desculpa, a culpa é minha. Não devia ter ouvido Gu Beixin sem fazer uma investigação real. Ele está se desculpando pelo que aconteceu de dia. Não o chama mais de irmão Beixin, mas pelo nome, pela minha vasta experiência. Isso é sinal de que ele está pronto para sossegar e viver bem comigo. Mas estou decidido a me divorciar dele. Um dia, a pessoa que vigia Liu Anian e Gu Beixin me mandou um vídeo. Eles tiveram um momento a sós no estacionamento subterrâneo. Durante isso, Gu Beixin atacou de surpresa e abraçou Liu Anian.
embora ela tenha resistido no final e empurrado Gu Beixin, mas o abraço deles durou um bom tempo. Resumindo, a resistência de Liu Anya não foi forte o suficiente. Com essa atitude, se um dia Gu Beixin a forçar, depois disso já era. A atitude dela me fez reforçar a decisão de me divorciar. Chamei o assistente Li Sizi, e entreguei a ele o vídeo desta vez, junto com os registros de bate-papo doces que coletei antes de Liu Anya e Gu Beixin. Curte o final deste vídeo e use junto com as fotos do bate-papo como prova para processar Liu Anya por adultério. Finalmente, entrei com uma ação de divórcio contra Liu Anya. Ao receber a intimação, Liu Anya chegou furiosa. Invadiu o departamento financeiro, seguida por um Gu Beixin confuso. Liu Anya bateu a intimação na minha mesa com força e perguntou em voz alta, me explique. O que é isso? Gu Beixin olhou para a intimação, atordoado, e disse de forma lerda. Ação de divórcio. Yan, o que está acontecendo? Liu Anya não tinha humor para explicar para ele. Ficou me encarando fixamente. Eu, calmamente, larguei o celular. Olhei para Liu Anya e disse, é o que você está vendo. Quero me divorciar de você. Assim que falei, Lin Kuai-ji vai se divorciar da presidente Liu. Então eles são casados? Isso significa que Lin Kuai-ji é o marido da presidente Liu. Não é possível. Já que Lin Kuai-ji é o marido da presidente Liu, então o que é o assistente Gu? Não dizem que ele é o namorado da presidente Liu? Espera, já que a presidente Liu tem marido. Então o assistente Gu é o amante? Isso mesmo. E o assistente Gu ainda fica mandando na gente o dia todo. Até grita na frente do marido da presidente Liu. Como ele tem coragem? A verdade veio à tona. Acontece que eu sou o marido de Liu Anya. Gu Beixin, que sempre se intitulou namorado de Liu Anya, ficou perplexo nessa hora. Não é possível. O que eu disse é que ele, como um louco, ficou interrogando Liu Anya, e ela ficou irritada. Com o dedo apontando para a porta, assistente Gu, por favor, saia primeiro, o tom da voz deixava claro sua atitude naquele momento em relação a Gu Beixin. Gu Beixin olhou para Liu Anya e depois para mim. Rosto rígido, seu humor provavelmente era como ter engolido uma mosca morta. No final, sob o olhar zombeteiro de todos, ele saiu de cabeça baixa. Eu fui chamado por Liu Anya para o escritório, para discutir o divórcio em particular. Naquele momento, Liu Anya estava claramente em pânico. Ela se pendurou em mim, me implorando por carinho. Yuan, amor, já dormimos tantas vezes, há muito tempo sou sua mulher. Por que você insiste em se divorciar de mim? Não vamos nos divorciar, não fale mais sobre isso, ok? A atitude dela era humilde como nunca antes, e até mesmo para me agradar, começou a me servir diretamente. Mas minha posição era firme, insisti em entrar com o divórcio na justiça, e durante o período até o julgamento. Liu Anya se esforçava ao máximo, me bajulando de todas as formas. Ela começou a cozinhar na cozinha por iniciativa própria, e me levava para ver filmes, comer menus de casal, beijar e namorar como um par romântico. Em alguns lugares mais íntimos, ela até tomava a iniciativa de buscar fazer aquilo. E não importava o que ela fizesse. Eu a acompanhava. Afinal, é verdade que eu desejava o corpo dela, e eu só queria o divórcio para dividir os bens. Nunca disse que não ia rolar. Durante esse tempo, Gu Beixin ficou quieto. Na empresa, ele se encolheu, e quando me via, não tinha mais aquela arrogância de antes. Nem aquela rebeldia, até evitava ativamente. Mas ainda assim foi demitido por Liu Anya. Yan, você não pode fazer isso comigo. Eu voltei ao país por sua causa. Foi você que não me disse que já era casada, e ainda me fez ser seu namorado. Eu já virei piada na empresa inteira. Sim, eu menti naquela época das conversas online. Mas você também me enganou. Você não se casou lá fora? E eu nunca te reconheci como meu namorado. Você sempre foi autossuficiente. Agora, esse casal de amantes virtuais que antes eram doces finalmente chegou ao fim. Bom, esse é o final que eu queria ver. Liu Anya, venha, vamos para casa. Eu não fiquei observando o tempo todo. Aproveitei e acenei para Liu Anya, interrompendo o assédio de Gu Beixin a ela. Ao ouvir isso, Liu Anya ficou alegre por dentro. O marido chamando ela para casa, será que significa que pode retirar a ação de divórcio? Com um sentimento de culpa, ela deixou Gu Beixin. Entrou correndo e feliz no carro. No carro,
Trocamos carícias, e em casa partimos direto para a ação, lutando até o fim do mundo. A relação entre nós dois esquentou rapidamente, como se fossemos um casal recém-apaixonado. E Gu Beixin, que foi demitido, entrevistou-se em várias empresas, mas foi rejeitado em todas. Ele não tinha talento real, antes contava com o apoio de Liu Anya. Depois, Gu Beixin se tornou um demônio. E ainda se juntou a vários bandidos perigosos para me sequestrar. Eles conseguiram. Lin Yuan. Nós já éramos casados com Liu Anya há muito tempo. Por que você sempre escondeu isso de mim? Você ainda disse que vocês eram apenas parceiros de negócios. É divertido me enganar? Eles me amarraram a um banquinho. Gu Beixin puxou minha gola e deu um grito histérico. Eu admito que te enganei. Mas você também não é boa coisa. Além disso, éramos um casamento secreto, estávamos nos divorciando. Eu falei a verdade para ele. Seus canalhas, vocês são todos canalhas. O rosto de Gu Beixin ficou cada vez mais distorcido. Foi só recentemente que entendi. Então você e Liu Anya, sozinhos no escritório, estavam fazendo aquela coisa. Que bom, dormir com ela é bom, né? Vou fazer vocês pagarem. Então ele fez uma ligação, mandou Liu Anya trazer sozinha 10 milhões em dinheiro para o resgate. E avisou que se chamasse a polícia, ele me mataria na hora. Não pude evitar e revirei os olhos para Gu Beixin. Esse cara provavelmente não sabe quanto é 10 milhões. Liu Anya sozinha consegue carregar. Depois de dizer isso, Gu Beixin desligou o telefone imediatamente. Então olhou para mim, com certa teimosia nos olhos. Quando sua esposa chegar, vou dormir com ela na sua frente. Não vou só eu dormir. Vou fazer meus amigos também. Quero que você veja a gente se revezando com ela. Não ter conseguido dormir com Liu Anya depois de voltar ao país fez Gu Beixin desenvolver uma obsessão doentia. Só que ele não teve chance. Não se mexam. De repente, um grupo de pessoas da força-tarefa surgiu de todos os lados, todos armados com pistolas, apontando os canos escuros das armas para Gu Beixin e seus bandidos. Do sequestro ao resgate. Foram apenas 20 minutos. Eu sempre mantive alguém vigiando Gu Beixin. Como ele poderia me sequestrar facilmente? Para ser sincero, eu deixei ele me sequestrar de propósito, esperando ele pedir o valor do resgate. Quando a equipe de execução invadiu de verdade, o crime dele seria o máximo, exigindo um resgate de 100 milhões. Sem surpresas, o Gu Beixin passaria o resto da vida na cadeia. Quando cheguei em casa, vi que a Liu Anya ainda estava mandando pessoas juntar dinheiro vivo. Caramba, num tempo tão curto. O quarto todo estava empilhado de notas vermelhas. Quando me viu voltar em segurança, Liu Anya chorou como uma flor molhada pela chuva. Eu a abracei e consolei por um bom tempo até ela se acalmar. Nós dois parecíamos muito apaixonados, com sentimentos profundos. Mas no dia do julgamento do divórcio, ainda assim não retirei a ação. No dia da audiência, Liu Anya, de olhos vermelhos, ficou me olhando, sem dizer uma palavra. Ela com certeza não conseguia entender que, na noite anterior, nós tínhamos batalhado 18 rounds no quarto, e porque hoje ainda estávamos indo para o julgamento do divórcio. E meu advogado apresentou as capturas de tela das conversas íntimas dela com Gu Beixin, além do vídeo do abraço dos dois cortado de forma tendenciosa. E fotos deles entrando juntos no quarto de hotel, além de fotos comendo um jantar romântico a dois. Liu Anya, ao ver tudo isso, balançou a cabeça sem parar. Não é isso. Eu e Gu Beixin só conversávamos online. E isso era coisa do passado. Nunca tive nada real com ele. Naquela noite, eu o ajudei a ir para o quarto do hotel. Mas na verdade eu estava hospedada no quarto ao lado. Meu marido também estava naquele quarto. Embora ela não achasse que tinha traído de fato. As provas que eu apresentei eram muitas fotos a incriminavam, e ela não conseguia se explicar. No final, o tribunal a considerou culpada de adultério, decretou o divórcio na hora, e ela era a parte culpada. Dos bens comuns do casal, ela ficou com 40%, e eu com 60%. Depois do resultado do julgamento, ainda fui pegar a mão de Liu Anya e, sorrindo, disse a ela: Anya, a gente só se divorciou, não se separou. Não fique de cara feia, dá um sorriso. Liu Anya, confusa com toda a minha jogada, perguntou: Yuan, o que você quer dizer? Dei de ombros e respondi: só queria dividir os bens, não queria me separar. Dividir os bens? Liu Anya não era burra, de repente entendeu. Então meu marido não está me deixando, só quer dividir meus bens. E eu?
Os bens são mais importantes do que eu. Ela ficou irritada, puxou minha manga e começou a chorar. Eu a olhei de lado e perguntei de volta, o que você acha? Liu An então parou de chorar e riu. Parece que o dinheiro é mais importante. Olha só! Ela mesma sabia que o dinheiro é mais importante, principalmente porque os bens do casal eram quase 10 bilhões. Uma pessoa racional e lúcida sabe que o dinheiro é mais importante. Liu Anya não era uma romântica pura. Quando ela se recusou a assinar o acordo de divórcio dividindo os bens meio a meio, eu soube que ela e eu éramos do mesmo tipo. Daí em diante, continuamos assim, grudados todos os dias. Mais doces do que antes do divórcio. Mesmo tendo segundo filho, não me casei de novo com ela. Do começo ao fim, só acreditei numa coisa: o coração humano, diante de grandes interesses, não resiste à provação. Não confiarei em ninguém. Enquanto eu segurar firme meu dinheirinho,